Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Palavras para a Alma. Nós estamos dando início ao capítulo 33 desse livro, o livro de autoria de Ana Teresa Camasmi. Nós vamos aqui fazer a nossa inserção também pelo nosso perfil particular. Sueli, boa noite. Janice, boa noite. Sejam bem-vindas, para que a gente possa acompanhar também. E vamos dar sequência aqui. Janice, boa noite. Perfeito, tudo em ordem, fluindo bem o áudio, som. O áudio e o som é bom, né? O vídeo e o som, mas vamos lá. Vamos mandar os aviõezinhos e depois vamos dar os recados, como costumeiramente nós fazemos. E nós estamos no capítulo 33 do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. E a gente está praticamente finalizando. Estamos a praticamente duas quartas-feiras para finalizarmos esse livro. Mandar os aviãozinhos aqui para a gente dar sequência ao estudo da noite. Acho que deu uma travada aqui, será? Vamos ver se funcionou normal. Tá normal. Cada vez que você entra e sai, dá um... Dani chegou também, boa noite, seja bem-vinda. Vamos ver se flui normal aqui. Estamos encaminhando aqui os aviãozinhos. Dar um recado a vocês que o casal de Kardec, excepcionalmente nesta semana... Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. O casal de Kardec, excepcionalmente esta semana, vai fazer a live na sexta-feira, às 21 horas. Ari chegou, Dudu Vilela também, boa noite. Gratidão pela presença. Então, aqueles que seguem a live do casal de Kardec, que normalmente é sempre às quintas-feiras, às 22 horas, eles vão fazer excepcionalmente esta semana, na sexta-feira, às 21 horas. Então, sexta-feira estaremos repleto de lives. Inclusive, eu fui convidado a fazer uma palestra presencial pelo Facebook da nossa Casa Espírita. E além desta palestra de ser transmitida pelo Facebook, nós vamos também fazer a transmissão pelo nosso Instagram. Clara, boa noite pelo Caminhar Espírita, seja bem-vinda você também. E adivinha, Clara, adivinha, Clarissa, adivinha, nossa querida Dani, qual vai ser o tema da nossa live, da nossa palestra de sexta-feira? Ganhe um doce. Não é aquele que vocês estão pensando, mas é ele em forma invertida. É a ciência da paz. Nós vamos falar sobre a ciência da paz. Olha só que tema diferente. Vanessa, boa noite. Seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Bom, já mandei os aviãozinhos. Agora, não, é a ciência da paz, Dani. Eu falei, não vou falar de paciência. Vou falar da ciência da paz. Regina, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Então, Leonardo me perguntou o tema, fiquei pensando, que falávamos recentemente, PHD nesse assunto. Recentemente nós falávamos na terça-feira agora, fiz uma palestra rápida, 15 minutos, que é o tempo que nos concedem, e falávamos do capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que têm puro coração. Pensei de falar de algumas bem-aventuranças, mas falei, vamos falar de um tema que a gente precisa desenvolver, né? A ciência da paz. Então nós vamos transmitir pelo Facebook e pelo canal do YouTube da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem de Araraquara. Dani, sai e entra, acho que às vezes resolve. Eu estou vendo aqui, está fluindo aqui, ó. Uma coisa estranha, mas tudo bem.
Estou acompanhando, tá normal aqui, Dani. E o que eu estava falando? E vou transmitir também pelo nosso Instagram, diretamente da nossa Casa Espírita, da mesma forma que eu fiz a transmissão desta palestra. No entanto, que eu falo para vocês, quando a gente faz uma palestra presencial e faz a transmissão ao vivo, fica difícil para que a gente cumprimente os nossos amigos, mas sintam-se convidados. E aí fique a critério de vocês, porque não precisam estar assistindo a nossa palestra, pode assistir depois. E por que eu falo? Porque na sexta-feira, às 20 horas, no mesmo horário da nossa palestra, o Vitor, que é meu filho, pelo Fala Aprendiz, vai estar juntamente com a Neuza, no Essência Espírita, e vai estar falando sobre uma das encarnações de Joana de Ângeles. E a Dani está dando o recado que amanhã ela vai estar pela Fraternidade Espírita Irmã Maria, às 20 horas, transmissão pelo YouTube, lá do nosso querido Jorge Miyashiro e do nosso querido Enio. Dani, se Deus quiser, a gente vai tentar assistir, tá? Estava sem Wi-Fi, fica tranquila, Dani. É por isso que eu uso um plano B aqui, eu entro pelo meu celular, pelo meu perfil particular para poder acompanhar. Morgana, boa noite, seja bem-vinda. Bom, gente, o recado, deixa eu fixar primeiro o comentário e passar os recados então. Aí a gente vai. Hoje nós vamos falar dos nossos animais. Quem tem um bichinho de estimação, que a gente não considera bichinho de estimação, né? São os nossos irmãos menores, os nossos animais, a Morgana, a Daniele e vários amigos também têm um animalzinho de estimação. Eu também tenho aqui o Dobby. E é muito bom a companhia desses entes queridos, menores, mas não tão menores, né? A sensibilidade deles é incrível. Bom, antes da gente conversar então sobre os nossos animais, deixa eu tirar o som aqui para a gente conseguir falar um pouco mais tranquilo. Melhor. Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Nossos filhos de patas, é verdade, Morgana. E aí os recados. Bom, ontem vocês tiveram, aqueles que assistiram a nossa live, puderam receber aqui a presença da nossa querida amiga Patrícia aqui de Araraquara, que veio fazer um convite, pois ela quer, na verdade, sortear um livro que eu a presenteei. E achei muito nobre o gesto da Patrícia, porque ela já tinha lido o livro, o marido também já tinha lido, os amigos já tinham lido o livro, então ela queria dar sequência à divulgação desse livro. Mas ela não queria entregar em qualquer lugar, deixar em qualquer lugar. Ela falou, você ficaria chateado, Luiz, se a gente fizesse, se eu passasse para frente esse livro? Eu falei, claro que não, Patrícia. E tem uma mensagem de André Luiz que fala exatamente isso, quando você presenteia alguém e alguém transmite passa para frente aquele presente, é a bênção dividida, distribuída. Tão importante. Ela falou, mas eu não queria entregar para qualquer pessoa, eu gostaria que alguma das pessoas que seguem o seu perfil, não exatamente que seguem, porque a gente gosta de privilegiar as pessoas que normalmente estão na nossa live, costumeiramente participando. Então, falei, perfeito, Patrícia, mas você vem e convida as pessoas para que a gente possa, estar colocando. Hoje eu não estou copiando pelo computador, então vou marcar uns nomes aqui para que a gente também vá anotando para colocar na lista. E as pessoas que normalmente estão nos acompanhando pela live, às segundas, terças e quartas, são as pessoas que vão estar nessa lista. E vai haver o sorteio no dia 1º ou dia 2 de agosto, não definimos ainda. A Patrícia vai estar aqui conosco, ela vai fazer nós vamos fazer o sorteio e a Patrícia vai encaminhar o livro para o ganhador ou para a ganhadora. Tá? E a regra é simples, estar conosco nas nossas lives,
Silvio, você vai saber uma história que a Ana Teresa conta para nós aí nessa parte, viu? E aí, outra condição é que a pessoa esteja no dia do sorteio. Boa noite, Uriel. Seja bem-vindo. Gratidão pela presença. E outro recado que eu queria dar é que amanhã nossa amiga Dani vai estar, então, fazendo uma palestra na Fraternidade Espírita Irmã Maria de São Paulo, do nosso querido Jorge Miyashiro e do Enio, pelo Facebook e pelo YouTube, salvo engano. Eles transmitem pelas duas redes. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. 20 horas, então, a Dani vai estar fazendo essa palestra. Quinta-feira, normalmente, 22 horas, quem faria live? Casal de Kardec. Só que eles vão fazer excepcionalmente a live deles na sexta-feira, às 21 horas. Então, na sexta-feira, às 20 horas, temos a live do Fala Aprendizes, do Vitor, com a Neuza, do Essência Ponto Espírita, a minha palestra também na nossa Casa Espírita, às 20 horas, 21 horas, Casal de Kardec, e às 22 a Dani. Então, sexta-feira está recheada de bons momentos para a gente se encontrar. Hoje nós estamos, então, no capítulo 33 do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Estamos chegando ao final deste livro, um livro de 37 capítulos, mas como eu falei para vocês, nós antecipamos o 36 e o 37, que foi o Natal e o Ano Novo. Boa noite, Gleison, seja bem-vindo. E por conta disso nós vamos estar finalizando, daqui a 3 semanas finalizaremos. E o Luiz Fernando, bom Chiquinho, vai estar de convidado com a Dani. Bem lembrado, Dani, bem lembrado. Então, nós vamos finalizar esse estudo no dia 21 de junho, daqui a 3 semanas, né? Não esta quarta, passando mais 2, a gente finaliza com Ana Teresa Camasmi no encerramento deste livro. E no dia 28 de junho, vamos dar início a um projeto do livro Nos Albores da Imortalidade, da autoria de Jerônimo Mendonça, Espírito, pela psicografia de Nicola José Fratari Neto, de Ituiutaba. Então nós vamos fazer a apresentação do projeto no dia 28 e na sequência, toda quarta-feira, às 22 horas, um capítulo do livro também. Bom, vamos ver o que a Ana Teresa coloca para nós a respeito dos nossos animais, né? E Allan Kardec diz: o homem é um Deus para os animais. Está no Livro dos Espíritos, questão 603. Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu marcar o nome aqui, que eu tenho alguns nomes que eu estou marcando conforme a pessoa está chegando, né? Agenda no grupo. Eu vou passar, Leninha, passo sim. Dani, você podia passar para a gente, né? A Dani tem mais jeito para fazer. Opa, deu uma oscilação da cor aqui. Mas vamos ver então o que a Ana Teresa traz para nós nesta passagem. A convivência com os animais domésticos é algo tão comum que conversar sobre esse tema parece ser de pouca importância. Porém, tudo aquilo que compõe o nosso universo tem muita relevância, porque nos afeta, nos toca. E tanto a chegada quanto a partida de um animal traz transformações ao nosso cotidiano. E para nós ocidentais, que ainda estamos engatinhando no exercício do desapego, a morte ainda é um capítulo muito difícil. Essa relação que ela coloca é muito importante. Os nossos irmãos orientais têm uma visão diferente da nossa ocidentais, que nós trazemos o apego muito forte, muito enraizado dentro de nós. Então, esta relação, tanto a chegada de um animal em nossa vida, como a partida, traz realmente, sobretudo a partida, traz uma situação mexe muito com a nossa essência. Seja a morte dos outros, seja a nossa própria morte,
seja de um animal, a questão é sempre a mesma. O fim faz parte da vida e nunca acontece sob o nosso controle. Ah, tá. É que a Leninha pediu para colocar no grupo desculpa, a relação dessas palestras, das lives que vão ter essa semana. Então depois, se você puder, facilita para o pessoal. A Dani tem mais jeito para isso. Fica tranquila, Dani. Então vejam só, essa questão da morte é um assunto difícil para a gente encarar. Não é fácil. Mesmo para nós que somos espíritas, a gente está ainda engatinhando neste processo de compreender que a finitude do corpo físico, seja a nossa própria, dos nossos entes queridos e também dos nossos pequenos animais, que fazem parte da nossa jornada evolutiva. E o que é mais difícil, não acontece sobre o nosso controle. Não acontece sobre o nosso controle. E por que não acontece? Porque nós não temos controle absolutamente de nada. Nós não temos controle absolutamente de nada. A gente acha que tem o controle. Não temos absolutamente de nada. O incrível é que todos nós sabemos deste fato, mas ainda não vivemos conscientes dele. Parece que cuidar da vida somente pode acontecer se estivermos distraídos do fato dela que ela termina, como se só pudéssemos nos entregar ao que tem um caráter permanente. Então vejam, né? Ela coloca assim para nós, que se a gente ficar cuidando da vida, correndo trás para cá, para lá, parece que é uma forma prática da gente não ficar pensando sobre a morte. E tem gente que, né, como a Silvia fala, que ela morre de medo de morrer. Todos nós temos, né, Silvia? Todos nós temos um certo receio. Por maior que seja o nosso conhecimento, a gente tem a nossa presença marcante aqui no mundo Terra, no mundo de encarnados. Então, esse desapego é muito difícil. Mas a vida aqui na Terra oferece exatamente outro convite, o de viver na provisoriedade de modo pleno e responsável. Esse é o aprendizado necessário, aprender a estar presente, a enxergar o que está diante de nós agora. Quando conseguimos esta sintonia da presença, experimentamos estar em fluxo na vida e, desse modo, podemos nos nutrir daquilo que o universo constantemente nos envia, amor divino que sentimos como força de vida. Portanto, as experiências de partida de entes queridos, que no estágio atual de que estamos ainda são tão dolorosas, tornam-se oportunidade de aprender o que deveria ser o mais básico. Somos todos passageiros. Aí a gente faz uma brincadeira, né? É tudo passageiro. Somos todos passageiros, menos o motorista e o cobrador. Darcy, boa noite, seja bem-vinda. Então vejam a realidade da nossa vida. Nós estamos de passagem. Nós vivemos esta vida na condição de espíritos habitantes de um corpo. E a gente não consegue se conscientizar ainda que estamos na condição de espíritos encarnados, vivendo uma experiência material. Então somos espíritos vivendo uma experiência material. Só que muitos de nós ainda se vê, né, na condição do seu corpo que tem um espírito. A gente não consegue ainda se imaginar como um espírito, como uma essência divina. E essa sensação é muito marcante, E a gente não tem a realidade, não conseguimos introjetar a realidade que estamos de passagem. E se eu tiver que fazer uma previsão, olha só, hein? A gente está fazendo uma previsão aqui. Vamos jogar um tempo um pouco maior?
para não termos problemas de alguém mais novo chegar na live. Então a gente coloca assim, ó, daqui a 80 anos estaremos todos no plano espiritual, queiramos ou não. Ó, estou jogando um tempo bem longo, tá? Tempo bem longo. Então, as nossas lives vão ser feitas no plano espiritual. Olha só que legal. Tem gente que não vai querer não, né? É aquele ditado que fala assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? O Ari diz, entreguei minha vontade e minha vida aos cuidados de Deus. Ari, é a melhor realidade, é a única que a gente tem, a única certeza, como a gente sempre lembra, né, aquelas questões, certezas da vida, a única certeza que temos é realmente vamos nos encontrar pessoalmente. Podemos nos encontrar pessoalmente por aqui ainda, né? Não tenho pressa, mas não tenho medo. Realmente, né, faz parte. Cada um vai encarando essa realidade de uma forma diferente. E o que tem os animais em comum com o que estamos conversando? Olha só, a Ana Teresa está fazendo todo esse preâmbulo e para trazer a relação dos animais para a gente. Mas o que tem então a ver os animais com isso tudo que ela está conversando? Ela fala que quando estabelecemos uma relação com eles de muito contato, de muita conexão, de modo que a nossa rotina de vida conta com a presença deles por meio do cuidado, passamos a viver o mesmo exercício, o desapego. E nós tivemos aqui semana passada uma situação mexeu bastante com as nossas estruturas, né? Obrigado, Dani, obrigado aí pela preferência. Nós também vamos acompanhar você lá no plano espiritual. E nós tivemos uma experiência muito difícil. A minha irmã e meu cunhado, eles não têm filhos, esses que moram aqui em Araraquara. E por mais, né, que eles tentassem, não conseguiram. E por tantas situações, elas acabaram, né, tendo... exatamente, Sandra. Não tenho medo de ir, tenho medo da forma que vou. Mimo, boa noite, seja bem-vindo. Mimo Moreira da Silva, boa noite. Tenho medo das previsões, vou ser a velha louca. Essas previsões, né, Leninha, são naturais. Falar que daqui a 80 anos a gente vai do plano espiritual, essa previsão é como você fazer aquela colocação, ó, vou fazer uma conta, 2 mais 2 são 4, né? E eles passaram por uma situação muito difícil, porque o cachorrinho deles, de 12 anos, né, morreu. A gente não fala desencarnou, né, para os animais. A Ana Teresa, num áudio, num outro livro, dessa continuação deste áudio, ela vai explicar que não se fala em reencarnação do animal, porque o animal, na verdade, é o princípio inteligente, o princípio inteligente que volta a habitar um outro corpo, né? um outro animal da mesma espécie. E é meio rápido o processo, né? Diferentemente da gente que vai passar muito tempo no plano espiritual, aguardando a oportunidade de entrar na fila para conseguir estarmos aqui, os animais voltam com uma certa frequência mais rápida. E eles passaram por uma experiência muito dolorosa, porque, não tendo filhos, criaram o cachorrinho, que chamava Binho, com muito carinho, com muito amor, mas exagerado, como se fosse um filho. Era um filho para eles. Então foi muito sofrido. Passou por uma série de problemas durante os 3 meses, para que eles também aprendessem a desapegar. Porque se ele tivesse partido abruptamente, não sei como que eles estariam. Então, é um processo difícil, doloroso. E é como a gente sempre fala, não dá para avaliar a dor, cada um sabe, né, a dor que lhe passa. Faltando 5 anos para ser... não, Ari, daqui a 80 anos, não é quando a gente tiver 80 anos, viu, Ari? Não é nesse sentido. É daqui a 80 anos que a gente vai se encontrar no plano espiritual, viu? Pelo menos. Então é uma previsão futurística maluca aí, Ari.
Fica tranquila. Aliás, na terça-feira, fazendo a palestra na nossa casa espírita, estava eu e um outro amigo lá conversando, que já é o trabalhador mais tempo da casa também, e a gente começou a lembrar de alguns grandes trabalhadores da casa que nós frequentamos, que estão no plano espiritual. Aí eu falei para ele assim, né? Já pensou, né? Tá falando de um, não, mas que legal. E se a gente está falando deles, com certeza eles estão aqui ao nosso lado. Aí eu falei para ele, o duro é o seguinte, né? Quando você chegar assim, abrir os olhos e ver fulano e ver Beltrano, falar, nossa! Quando você falar o nossa, significa se você estiver vendo eles, você já está do outro lado, né? Você já está do outro lado. Deixa eu ver o que a Dani colocou aqui. Pode ser amanhã, daqui a 10 minutos, daqui a 50 anos. O importante é ficar atentos como estamos vivendo e as coisas que estamos realizando, aproveitando ou não a nossa existência. Dani, ó, parabéns para você. Muito inspiradora a sua fala. Isso é grande verdade. Não importa quando, mas de que forma a gente vai estar. Isso que é importante, que nem a Sandra colocou agora há pouco. E a Clara falou que ela passou por isso quando as cachorrinhas morreram. Seremos velhos loucos. Ai, ai. Josino, boa noite, seja bem-vindo. Dando sequência aqui, então essa questão vem para ensinar a nós o desapego. Vem ensinar para a gente o desapego. Porque a vida de um animal, ela é bem mais curta do que a nossa, modo geral. Eles vivem, em média, exagerando, 15 anos. Alguns conseguem viver até mais 17, 18, depende da raça, depende do cuidado. Mas como o próprio Will colocou certa vez, eu estava conversando com ele perdeu vários cachorros, gatos, assim, por conta de rações que tinham algum componente de mistura. Então, por conta disso, às vezes, a ração que você dá para o animal, ela vem com algum processo que acaba desenvolvendo uma doença maior, né, naquele animal, né? A Dani falando com a Ari, muito bom. Aí ela vai então colocar assim para nós, essa questão dos animais, além do desapego, vai trazer uma outra realidade para nós. Ao mesmo tempo que precisamos nos envolver com os nossos queridos animais para poder cuidar deles, eles, por sua vez, estabelecem para conosco uma maneira singular de conviver. Embora saibamos que o animal tem um instinto como guia, eles não são dotados apenas de ações instintivas. Também é possível ver deles, e ainda que em modo rudimentar, movimentos inteligentes que os distinguem dos outros e que fazem com que estabeleçam conosco uma relação diferente daquelas que estabelecem entre si. E é justamente porque essa diferença surge que podemos devotar a eles muita afeição. Gente, quem já teve um animal de estimação, quem não tem, às vezes não consegue ter essa sensibilidade. Mas eles falam com o olhar, eles conseguem comunicar. Olha assim, quando quer passear, quando quer ir lá fora fazer as necessidades. Nossa, a comunicação é intrínseca. Quando vai ganhar o presente dele, já vem todo... E vejam, né? Como é essa relação. Ela fala, ele consegue comunicar com o olhar, coisa que às vezes a gente não consegue, né? Às vezes, porque muitas pessoas não conseguem falar com os olhos, né? Que a gente fala que os olhos são os espelhos da alma. A filhinha da Leninha tem 12 anos e tem a caçula de 2. E quando chegam em casa, então, que festa que eles fazem, né? Tem até uma questão muito interessante, que você chega, eles fazem uma festa incrível para você. E quando você vai sair, eles já percebem que você vai sair, quando já baixa o rabinho, já fica meio acabrunhado. E também necessitam de que você leve o passear, né?
Toby está deitado do meu lado, ouvindo. Tá aprendendo, com certeza. E eles comunicam, gente, eles comunicam de tal forma, não precisa falar, ele não precisa nem latir. Porque uma coisa que é engraçada é que às vezes tem cachorro que late exageradamente, né? Tem uns aí que são escandalosos. Tem outros que são mais quietos, não são tanto de latir. E eles comunicam exageradamente. O cachorro da minha irmã era incrível. Quando ela chegava, a festa que ele fazia, né? E eu chegava, mexia com ele direto, né? Mexia direto com ele, eu assoviava, ele uivava, eu assoviava, uivava, ficava uma competição. Mas muito legal. Deixa eu ver o que o Ari falou aqui. Chamei o veterinário, foi no labrador, 16 anos. Ari, isso é difícil, é uma decisão difícil, mas às vezes, o que você pode fazer? Né? A gente não pode criticar aquela situação, e eu vou até trazer uma referência aqui de uma live que o Elahá comentou de uma moça que fez uma pergunta, né? A Dani falou, isso é muito verdadeiro, quando estou triste, sabe, deita a cabeça no colo e não sai do lado. Minha filha, ele percebe muito, eles captam demais. Ari, vou te contar, aproveitar, né, essa situação que a Débora também falou que é muito difícil. Uma situação que aconteceu, Ari, uma moça disse o seguinte, nossa, está dando uma oscilação da imagem aqui, ficar um pouco mais distante. Camila, boa noite. Ela falou assim, que ela é espírita e chegou um momento que o pai dela, de 97 anos, tinha caído e quebrado a perna, não explico, ou se era o fêmur, coisa e tal. E naquele momento o pai dela era uma pessoa muito forte, muito ativa, dinâmica, apesar de seus 97, 98 anos, alguma coisa assim. E ela chegou, passou pelos médicos, os médicos falaram que tinha que operar. Por exemplo, colocar uma prótese. Porque pela idade não havia condição do osso colar. E o pai dela não queria fazer a cirurgia. E ela acabou seguindo a orientação médica e colocou o pai na cirurgia e veio a desencarnar. E ela trazia um complexo de culpa muito grande, muito grande. O pai parece que era católico, não lembro a outra religião dele, mas era diferente da religião dela. E ela trazia uma culpa muito grande dentro dela. Aí ela chegou e falou assim, o Elahá explicou para ela, disse assim, então minha filha, você, por exemplo, você queria que seu pai viesse a morrer, quando você deu esse cuidado a ele, era para que ele morresse? Ou que foi o que estava à sua disposição, ao seu alcance? Então você quis fazer o melhor para ele. E nessa situação se aplica exatamente o mesmo. Cumprimentar o pessoal que chegou aí, a Leila, a Angélica, quem mais chegou aqui? Deixa eu ver aqui mais, gente. Eu já estou sem o computador, fica mais difícil. A Dani chegou também, a Tiúcia também, Camila já tinha cumprimentado. Sejam bem-vindos. Então, essa situação, quando você dedica todo o cuidado, todo o carinho para um animal, você vai querer também depois que ele fique sofrendo. Porque o câncer é uma doença terrível. E, sobretudo, né, os animais, você vai querer que ele fique sofrendo. Então, não se sinta culpado, Ari. Eu sei que você chorou, seu filho chorou, o veterinário chorou, mas fizeram o que tinha que ser feito. E Ari, aquilo que a gente fala, né? Eles retornam mais rápido. Eles retornam mais rápido do que a gente possa imaginar. E vamos dar sequência aqui, ver o que ela coloca aqui para nós. Aparece assim uma função importante dos animais
para além de nos servir materialmente. A convivência com eles oferece a nós, homens, exercício de renúncia, de cuidado, de compartilhamento, de alegria, de companhia, de ensino e aceitação. A rotina que estabelecemos ao convivermos com o animal modifica completamente o nosso cotidiano. E temos que levar em consideração um outro, além de nós mesmos. É sair do seu egoísmo. Quando você tem um animal para cuidar, ainda que você não tenha um filho, mas o cuidado é diferente que você dedica a um filho de um animal. Cada um exerce ocupa um lugar dentro da nossa família, dentro da nossa existência. E tem gente, né, que acaba, não estamos falando de juízo de valor, gosta mais do animal do que dos próprios filhos, porque o animal não responde, o filho às vezes é respondão. Mas não é o caso, né? A gente tem que compreender que o filho é um espírito que está encarnando junto a nós para nosso crescimento familiar e coletivo. E o animal vem com uma outra característica. Então a gente tem que saber bem diferenciar a realidade que existe entre um filho e um animal. Seja um cachorro, um gato. Meu pai costumava fazer uma brincadeira que achava muito engraçado, né? Não que ele não gostasse, ele falava assim, dava até rima. Falava assim, de cachorro, gato e ganso, eu quero descanso. É brincadeira, porque a gente tinha uma cachorrinha também que ele levava ela passear, era super engraçado. Chamava Cindy, mas ele a chamava de Tanaka. Tanaka, vai cá, Tanaka. Boas lembranças. A Dani falando, vi um palestrante falando, agora não me lembro o nome, que esse procedimento com os animais seria um ato de caridade, exatamente, porque eles não têm expiação. A sua essência se desprende e retorna logo. Exatamente isso, Dani. Eles não estão passando por um processo de expiação. E muitas vezes a doença de um animal serve para que aquela pessoa, que nem, por exemplo, a minha irmã e meu cunhado, que tiveram, né, o cachorrinho morreu semana passada. Não tiveram filho, mas tudo aquilo que eles tinham que passar exatamente com um filho propriamente dito, eles passaram com o cachorrinho. Né? O que a gente pode dizer? E assim como precisamos fazer tantas modificações no cotidiano para incluir um cachorro, um gato, um animal doméstico em nossas vidas. Também precisamos fazer o mesmo quando eles retornam ao mundo espiritual. Uma nova rotina precisará acontecer, pois agora a presença dele vai se dar de um outro jeito, de uma outra maneira, ainda não conhecida por nós. Olha só, quando eles partem para o plano espiritual, vai acontecer uma outra realidade dentro da nossa vida. E por mais que seja sofrida a partida, quantas e quantas alegrias eles nos deixaram. É de cada um, viu, Ari? É de cada um. Não, que nem a gente fala, não se mede a dor do outro, a vida do outro pela nossa régua. Cada um sabe o seu momento. A minha está aqui me puxando com a pata para coçar. A Morgana tem uns 3, pelo que eu vi já nas postagens, né, Morgana? Pelo que eu vi, uns 3 aí. E não são pequenininhos, não, são bem grandes. Ai, ai. E a minha irmã também, minha irmã que mora fora, ela não, depois que a cachorrinha morreu, ela não conseguiu ter outra, não. Não conseguiu ter outra. Né? E também você precisa dedicar tempo, cuidado, atenção. Porque se for para você não cuidar, melhor que você não tenha. Para você largar de qualquer jeito, maltratar, não tenha, pelo amor de Deus. Se for para você ter um animal de estimação, cuide. Cuide com amor, com carinho. Ah, é caro? Então não tenha. Se você não tem condição de pagar um veterinário, pagar as vacinas, cuidado necessário, não tenha. É a melhor coisa que a gente fale. Deixe para quem tenha disposição, amor,
afeto, tempo, dinheiro, etc. e tal. E ela vai dizer então para nós que um outro aprendizado se inicia agora na partida deles, que se dá a aprender a presença deles por meio da lembrança. Por meio da lembrança. A Camila dizendo, peguei uma gatinha para criar. Mãe de gato de primeira viagem. Só tinha criado cachorros antes. É muito bom ser mãe de pet. Ah, os outros são da sua filha. É tudo seu, Morgana. É mais ou menos assim, viu? É verdade. A Sandra, já tive, mas morreram e não consigo ter. Moro em apartamento, fico com dó, deixar sozinho, o espaço é pequeno. Fica difícil mesmo, gente. A gente tem que saber avaliar, né? A Gaia chama a gatinha da Camila. Já está com um ano com a gente. Quem manda são eles, é verdade. Boa noite, Geraldo. Seja bem-vindo. Então, nós temos que aprender, quando eles partem, a desenvolver a presença deles por meio da lembrança de bons momentos. Que nem a minha irmã fica falando assim, ai, quando será que ele vai voltar? Porque, falei, calma, dá um tempo. Ele acabou de ir e volta rápido, mas não é assim também, pá puft, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem o tempo. E você vai conhecer. Se você quiser realmente ter um outro animal, como a gente está dizendo, fica a critério de cada um. Ao critério de cada um. Não significa que você tem que ter. Só se você tiver, cuide com carinho, com amor, com toda a atenção que ele necessita. E ela vai falar para nós assim, e quando um animal some da visão dos nossos olhos, do corpo, somos convidados a exercer os olhos da alma, e nesta transição, outras perdas que tivemos em nossas vidas reaparecem, para que possamos visitá-las e dar um novo lugar a elas. Tá? Então a partida de um animal serve para você ressignificar outras partidas de entes queridos que já estão no plano espiritual. Essa minha irmã, meu pai já faz 4 anos e meio que ele está no plano espiritual. E até hoje ela fica muito tocada por situações. Ela fez muita associação com que o Binho, né, que era o cachorrinho dela, passou com situações do meu pai. E ela é católica. E é engraçado, né, que o padre, que é da igreja que ela frequenta, já pressentindo, assim, o padre tem uma sensibilidade, esse padre tem uma sensibilidade muito grande. Ela até brinca, fala que esse padre ele é mais espírita do que católico. E então ele fala assim, que ele está fazendo, ele ia fazer a Páscoa dele, que a Páscoa é a passagem, ele fala, né? Falou para ela. Da mesma forma que você entregou, né, o seu pai, você vai entregar o Binho. Aí, mas eu não entreguei meu pai. Como? Não aceita, né? Não aceita. A gente tem que aceitar. Boa noite, Flávia, seja bem-vinda. E vira e mexe, ela fica falando algumas coisas assim, né? Olha, pai, tá vendo? Não sei o que lá. Eu falei, olha, quando eu estiver do lado de lá, você me deixa eu quieto, hein? Para de ficar me chamando que eu não vou. E eu não vou ficar dando comunicação de forma alguma. Fica quieta aí. Ela fala, ai, para com isso, para com isso. A Débora dizendo, Billy é da minha filha, mas só fica comigo. Meninas, eles nos escolheram como mães. É verdade, viu, Débora? A Martiele tem um cachorro lá, né? Um Shih Tzu. E o que acontece? Apareceu uma gata lá e vira e mexe a gata, né? Vira e mexe a gata chegava e ela não sei o que lá, a gata escolheu a Martiele. Tem ela, a Martiele vira e mexe, posta a gata dela. Deixa eu marcar o nome da Flávia aqui também, aqui, para nossa lista aqui. Pois eu vou fazer de outro jeito, ficar mais fácil, não ficar anotando não.
Então, ela coloca para nós assim: despedir-se de um animal que conviveu conosco, que esteve presente em nossas vidas por tanto tempo, é também lidar com tantas outras despedidas. A chance de nos apegarmos é muito grande e a perspectiva espírita nos mostra a importância de vivermos as perdas de modo não desesperado, pois a vida continua. Essa enorme diferença entre uma perspectiva materialista e uma perspectiva espiritual. Na primeira, que é a materialista, a vida física é única e tudo se finda junto com ela. É uma visão da vida em que a esperança não tem lugar e na qual o amor se esgota no corpo físico. Nessa direção, a justiça precisa se conter em parâmetros muito estreitos, pois é preciso que tudo se resolva no aqui e no agora, o que distancia em muito de qualquer possibilidade educativa, pois educar requer tempo de amadurecimento. Se por outro lado nos dirigirmos a uma perspectiva espiritual, na qual há continuidade da vida, na qual a morte é somente um lugar necessário de passagem, de transformação, de exercício de desapego, podemos viver as perdas de modo diferente. As perdas podem ser vistas como a outra face do ganho, sem a qual o ganhar não teria sentido algum. E é porque a vida física termina que temos o enorme desejo de recomeçar. E podemos recomeçar em outra reencarnação, pois esta que vivemos agora tem fim. Viver como encarnados ganha um sentido amplo, porque há sempre a possibilidade de deixarmos de viver aqui entre os encarnados. Isto nos possibilita fazer escolhas, tomar decisões, nos responsabilizar por elas, desejar ser melhores a cada dia. Veja como é interessante esta perspectiva da vida contínua, que a vida é única. Temos várias e diversas existências, porém a vida é uma só. E se a gente não tivesse outras existências, o que adiantaria tudo aquilo que a gente aprendeu? Se todos os nossos amores, os nossos entes queridos, que estão hoje no plano espiritual, a gente nunca mais fosse vê-los, que adiantaria termos uma relação de amor, de carinho, de afeto? Então faz parte desse processo. É difícil para nós. Poxa, extremamente difícil. Se é difícil você se desprender, né? Desapegar de um animalzinho de estimação que partiu, quanto mais difícil será o desapegar dos nossos entes queridos que conviveram conosco com tanto tempo, com tanto amor, com tanto carinho. Mas o que fica, e isso não morre jamais, é a presença deles vivos, por meio dos exemplos, por meio dos ensinamentos. O maior tesouro que nós podemos ter dos nossos pais são as lições preciosas que eles nos deram. É triste quando nós, seres humanos, que judiamos como se tivesse sensibilidade do animal, o mundo seria... É verdade, viu, Leila? É verdade. O animal, ele tem um afeto. Eu vejo, às vezes, esses moradores de rua. Poxa, outro dia eu vi, né, do lado de uma igreja, tinha um morador de rua ali sentado, chegou outro com 2 animais, e a festa que os animais fizeram para aquele outro, não sei o quê. O cachorro nunca abandona um morador de rua. Veja que coisa interessante. E quantas pessoas nos abandonam, os entes queridos, às vezes no asilo. Não estamos julgando, estamos fazendo só uma constatação. E é engraçado, né? Como que é essa relação. Então é importante a gente aprender que a vida continua. E que nós vamos encontrar os nossos entes queridos, nossos amigos, que nem, por exemplo, esse círculo de amizade que a gente formou por meio das redes sociais. Quantos de nós que a gente jamais teríamos a possibilidade de saber da existência do outro? Um exemplo, vamos colocar a Dani, que está um pouco mais longe, a própria
Sônia, que também está no Canadá, qual a chance teria de eu encontrar, de eu conhecer a Daniele, a Sandra, a Sônia, desculpa, ou qualquer um de vocês? A própria Patrícia, que mora aqui em Araraquara, eu fui encontrar depois de muito tempo. Então vejam a possibilidade que nos dá este mesmo veículo que a gente utiliza para fazer as lives, nos dá a oportunidade de nos encontrarmos, de nos reencontrarmos, porque ninguém de nós está aqui reunidos neste momento por acaso. Nenhum de nós está aqui por acaso. Há vínculos afetivos entre a gente, sem sombra de dúvida. Boa noite, Marco. Seja bem-vindo. A Débora em São Paulo, a Clara em Joinville, cada um num canto do mundo, do Brasil, espalhados, e a gente tendo essa oportunidade de se encontrar. Se a gente teve essa oportunidade, por que será que quando a gente estiver no plano espiritual nós não iremos nos encontrar? A realidade da vida. E quando a gente começa a pensar nisso, a Dani está lá no Espírito Santo, então qual a chance que a gente teria, né? A Débora, a Ari está no Rio de Janeiro, é verdade. Qual a chance que a gente teria de se encontrar presencialmente? Tudo bem, a gente pode até marcar. Nós podemos marcar. Por exemplo, vai ter um determinado congresso, em determinado dia, em determinada cidade. Algumas pessoas podem... Até fiquei sabendo no Congresso Espírita de Uberlândia que tinha uma pessoa que estava sempre nas nossas lives e ela estava no congresso e não tive a oportunidade de encontrar com ela. Se eu soubesse que era, tinha... Depois falar, eu estive lá no congresso. Falei, poxa, por que não me procurou? Até outro dia, nós tivemos um evento aqui na nossa... do núcleo da assistencial André Luiz, da nossa Casa Espírita. Teve um evento que foi com o Edmir Garcia, viu, Morgana, que é de Bebedouro. Ele deu um workshop para o pessoal sobre o dialogador espírita. E aí encontrei uma pessoa que tinha feito de Itápolis, que é uma cidade próxima aqui, Araraquara, que eu já fiz live com ela, encontrei e falei, poxa, perdemos a chance de oportunidade de tirar uma fotografia, mas nos encontramos, tivemos essa oportunidade. Então, o reencontro é sim, é como a Camila está dizendo aqui, né? Não existe acaso. Não existe acaso nesse encontro que a gente faz. E esse horário que eu coloco para vocês, que a gente faz das 22 horas, eu não sei, para mim é um horário muito especial. Então, eu estou aqui, amanhã, hipoteticamente, o casal de Kardec não está, do Calvário ao Céu, exatamente. Esse centro que ele frequenta lá. E também ele é dirigente da USE Ribeirão Preto. Ele é vice-presidente da USE de Bebedouro, Edmir Garcia. Então, essa oportunidade que nós estamos tendo é uma realidade ímpar. Porque esse horário que eu estou dizendo para vocês é um horário que eu acho muito, entre aspas, mágico. Pois é um horário que nós podemos nos encontrar. E eu estou em determinados dias, a Daniele nos outros, o casal de Kardec, o Lucas e a Mari, a Flavinha aos domingos, o Carlos e a Natália aos sábados. Ah, Leila, fica tranquila, aqui estamos tudo junto, viu? Quando dá, a gente vem também. Às vezes a gente não consegue estar na live de todo mundo, mas que bom que a gente pode fazer desse grupo nosso para estarmos juntos. Para o Stories, para estar aqui. Obrigado, Camila, obrigado mesmo. Então vamos dar continuação, não, daqui a pouco dá 1 hora de live e a gente não finaliza, né? Ela diz então assim, ó. Se fôssemos eternos fisicamente, ou seja, se a morte nunca chegasse, não precisaríamos tomar nenhuma decisão, pois a nós tudo seria possível um dia. Como progrediríamos então assim? Por isso, viver é um eterno exercício de desapego, pois a finalidade do viver transcende a vida física.
O sentido de viver como encarnados é o crescimento espiritual, e para que o alcancemos é necessário um profundo envolvimento com a própria vida e a dos outros. E não é um paradoxo incrível esse? Precisamos nos envolver com a vida física para nos desenvolver espiritualmente. Sim, é isso mesmo. Só se desenvolve quem se envolve. A Clara chegou também. Boa noite, Clara. De novo. Ai, ai. Mas isso só é possível se o envolvimento ocorrer sem apego. O apego é uma tentativa de reter o fluxo dos acontecimentos, do desenvolvimento, o fluxo da vida e da transitoriedade que nos é própria. O envolvimento que antecede o desenvolvimento tem caráter de processo, ou seja, é movimento. É fluxo, continuidade. Viver como os espíritos que somos é viver um fluxo contínuo, ora encarnados, ora desencarnados. Concordar com a nossa essência espiritual, que apresenta essa condição eterna de continuidade, é o nosso maior desafio ao vivermos aqui como mortais. Portanto, amigos, quando estivermos diante de passagem de um companheiro de estimação que tanto nos aproximou de nós mesmos, da natureza e da transitoriedade da vida, será o momento de agradecer. Agradecer pelo enorme aprendizado de amar de modo livre, sem querer reter o que tem caráter de fluir, sem querer reduzir nosso afeto à presença física deles, e por nos abrir para que pudéssemos ampliar nossa capacidade de amar para além de nossos próprios olhos do corpo. A lembrança também é um modo de sentir a presença de quem tanto nos fez bem. Quem sabe se mais cedo do que podemos imaginar, não iremos todos nos reencontrar? Então seria muito legal mesmo. Tem uma passagem do final aqui que eu vou até repetir. Quando estivermos diante da passagem de um companheiro de estimação, será o momento de agradecer. Agradecer pelo enorme aprendizado de amar de modo livre. A lembrança também é um modo de sentir a presença de quem tanto nos fez bem. E assim nós finalizamos o capítulo 33 do livro Palavras para a Alma, de Ana Teresa Camasmi. Semana que vem, dia 14 de junho, capítulo 34, Sintomas. E no capítulo 35, com a presença de nossa querida Ana Teresa Camasmi, vamos falar sobre o silêncio. Ou seja, vamos ficar em silêncio para que a Ana Teresa comente para nós sobre o silêncio. Porque, na verdade, deixar só por conta dela. Muito linda, viu, Camila? Muito linda. Não só a capa, olha a contracapa, dentro dele, olha só. Ele é maravilhoso. E tem um cheiro também que... E o meu tem um autógrafo da Ana Teresa também. Esse livro é muito especial. Olha que bonito, gente. Olha. Que charme esse livro. É muito, muito lindo. Muito lindo. Ela dedicou esse livro ao filho dela que partiu para o plano espiritual. Tem uma foto aqui também. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O Júlio César, que é o marido dela, fez a introdução. E tem essa escultura aqui que ela fez aqui, ó. Muito bonita também. Ela escreve assim, ó: passo a você as palavras que recebi e disse para a minha alma, da minha alma com muito amor, palavras para a sua alma. Isso, Camila, compra quando você puder e quando você tiver oportunidade, a Ana Teresa vai fazendo inveja. É uma obra de arte. A Leila também deve, a Débora já viu também, né? Muito legal, muito lindo. Ana Teresa é uma querida do coração e eu sou suspeito. Gente, vamos fazer uma mentalização, um relaxamento pequeno, porque já são horas, como diz aí na gíria, né? Vou convidar então a todos vocês para se desprender um pouquinho, né?
Convido então neste momento aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda, contando até 3, bem suave. Retenha um pouco o ar, conte também até 3 e vai soltando lentamente o ar, contando também até 3. Repita mais uma vez o exercício, inspire profundamente, retendo um pouco o ar e solte. Procure relaxar os seus olhos, deixe apenas que as pálpebras estejam em repouso. Solte a musculatura da tua face, relaxe os ombros. Respire calma e profundamente, bem tranquilo, sereno, serena. Sinta o pulsar do seu coração que bate na mesma energia, sintonia do universo. Relaxe o seu corpo, relaxe suas pernas. Sinta que a energia do prana, do universo, da natureza, preenche todo o ambiente onde você está. Como se nós sentíssemos a nossa aura expandir, energias de paz, saúde, harmonia, equilíbrio, serenidade, faça-se presente no nosso campo vibracional. E neste momento agradecemos ao Divino Criador pela existência, pela vida, agradecendo as oportunidades de crescimento. Agradecemos também a oportunidade de desapegarmos, tomarmos consciência de que somos todos passageiros e que deveremos procurar fazer desta jornada a mais bela e mais maravilhosa possível. Pois não importa o destino, mas sim a jornada e como caminhamos nesta jornada. Nós podemos sentir um pouco mais leves, tranquilos, serenos. E vamos agradecer uma vez mais a oportunidade deste exercício. Convido você para retornar suavemente ao seu estado de consciência. Inspirando profundamente, retenha um pouco o ar e solte lentamente o ar. Você vai sentindo que está retornando ao seu estado de consciência atual e vá abrindo suavemente, tranquilamente os olhos. E diga para si mesmo: Namastê, o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em você. Amigos queridos, desejo a todos que nós tenhamos uma noite abençoada,
de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até sexta-feira, na palestra que nós vamos fazer, ou até a semana que vem. Tchau, gente!